Há uma sensação que chega sem aviso, sem razão aparente. Um incômodo sutil. Um vazio que se instala no peito, mesmo quando tudo parece bem por fora. Você olha ao redor e não entende. As coisas estão no lugar, mas algo em você não está. É como se faltasse algo que não tem nome. Como se a vida de repente tivesse perdido uma parte do brilho, e você não sabe por quê. Carl Jung sabia disso. Ele escreveu que quando a alma não é escutada, ela começa a se expressar através de sinais sutis. Uma melancolia que não tem origem clara, uma sensação de desconexão com tudo, uma vontade de se afastar, de silenciar, de buscar algo que você ainda não sabe onde está. E esses sinais, por mais incômodos que pareçam, não são punição, são linguagem, são a voz da alma. Vivemos em um mundo que nos ensina a calar o que sentimos. Nos treina para funcionar, não para escutar. Desde cedo aprendemos a nos adaptar, a sorrir, a seguir em frente, mesmo quando tudo dentro de nós pede pausa, pede cuidado, pede escuta. E é por isso que a alma começa a falar por outros caminhos, através do corpo, das emoções, dos sonhos, das crises silenciosas. Talvez você já tenha vivido isso. Um momento em que tudo parece desencaixado, onde você não se reconhece mais. Onde os papéis que antes vestia com facilidade, agora pesam. Onde o seu próprio reflexo no espelho parece distante. Isso não é fraqueza. Isso é sinal de que a alma está tentando se fazer ouvir. De que algo em você está tentando acordar. Jung chamava isso de processo de individuação. O momento em que deixamos de viver a partir do que esperam de nós e começamos a buscar quem realmente somos. Mas esse processo não começa com euforia. Ele começa com desconforto, com estranhamento, com silêncio, porque a alma não grita, ela sussurra, ela cutuca, ela se repete até que você pare para escutar. E o que ela quer dizer? Que você não nasceu para viver só na superfície. Que há partes suas adormecidas, esquecidas, rejeitadas, que estão prontas para voltar. Que há talentos que você sufocou. Que há dores que precisam ser acolhidas, não ignoradas. Que há caminhos que só podem ser encontrados quando você se despede, com coragem, daquilo que já não te representa mais. A alma quer verdade. E quando a vida que você leva está distante da sua essência, ela começa a se manifestar através da angústia. Você sente que não pertence mais a certos lugares, que certas conversas te esvaziam, que certos vínculos te cansam. Não é arrogância, é a alma pedindo coerência, pedindo espaço para respirar. E a alma, como dizia Jung, não é racional. Ela fala em símbolos, em sensações, em imagens. Por isso, muitas vezes, você não vai conseguir explicar o que sente. E está tudo bem. Nem tudo que é real pode ser traduzido em palavras. Há dores que são bússolas, há silêncios que são respostas, há vazios que são portais. Quando você começa a escutar a alma, tudo muda. As prioridades se reorganizam. O ritmo desacelera. Você passa a dizer mais não sem culpa. Passa a escolher com mais presença. Passa a preferir o silêncio à distração. E tudo isso pode parecer estranho para os outros, mas faz todo o sentido para você, porque você não está mais tentando agradar, está tentando viver de verdade. A alma não quer perfeição, ela quer inteireza. Quer que você se permita sentir, errar, escutar. Quer que você se reconcilie com partes que você aprendeu a esconder, com medos, com memórias, com desejos. E essa reconciliação, embora desafiante, é o que cura. Se você está sentindo esse chamado agora, se tudo parece estranho, vazio, desencaixado, então talvez a alma esteja tentando falar com você. E isso, por mais desconfortável que pareça, é um presente, porque é o começo do retorno para casa, para si, para o que é real. Há algo sutil e poderoso acontecendo quando você começa a sentir que a vida, tal como está, já não te representa mais. Não é uma crise comum. Não é apenas cansaço. É uma sensação silenciosa de que você precisa mudar. De que algo está pedindo passagem.
E por mais que a mente tente explicar, organizar ou negar, nada parece aliviar. Porque não se trata da mente, trata-se da alma. Carl Jung compreendia bem esse movimento. Ele sabia que o inconsciente não invade a consciência com ruído, mas com símbolos, com sentimentos que não se encaixam, com sonhos estranhos, com inquietações que surgem sem causa aparente. Quando esses sinais aparecem, não estão ali para te desorganizar, estão ali para te reorganizar por dentro. Talvez você tenha começado a se questionar mais profundamente. O que estou fazendo aqui? Por que continuo nesse caminho? O que me nutre de verdade? Essas perguntas, quando surgem, parecem assustadoras, mas são elas que anunciam o início do retorno. Elas vêm quando você já não pode mais fingir. Quando sua alma começa a se levantar, ainda que timidamente, por entre os escombros da sua persona social. A persona, ela nos permite viver em sociedade, desempenhar papéis, pertencer, mas quando você se identifica apenas com ela, esquece de escutar o que existe por trás. A alma começa a se contrair, a energia vital diminui, e com o tempo você passa a se sentir vazio, sem motivação, desconectado. Esses não são sintomas de fracasso, são sintomas de desconexão da essência. E quando essa essência começa a se mover, o primeiro efeito é o estranhamento. Você olha para a sua vida e não se reconhece. Certos vínculos parecem distantes, certas conquistas já não emocionam, certas buscas soam vazias. É como se a alma tivesse acordado depois de muito tempo adormecida e agora estivesse tateando as paredes do seu cotidiano, procurando por janelas. A maioria das pessoas, ao sentir isso, tenta voltar ao que era antes. Tenta se forçar a gostar do que gostava. Tenta reviver antigas versões de si. Mas a alma, uma vez desperta, não aceita mais ser calada. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela fala. Fala em cansaço crônico. Fala em insônia. Fala em desânimo. Fala em desconforto com o que antes era habitual. Você começa a buscar por algo mais profundo. Não um novo trabalho, um novo parceiro, uma nova cidade. Mas um novo sentido, um novo modo de estar no mundo. Você quer verdade. E essa busca por verdade começa a mudar tudo. Você começa a escutar com outros ouvidos, a observar com outros olhos, a perceber que nem toda alegria é leveza, nem toda presença é conexão. E isso pode te deixar mais seletivo, mais calado, mais sensível, porque agora você está sintonizado com outra frequência, uma frequência que não se sustenta em aparência, mas em essência, em autenticidade, em coerência vibracional. E essa mudança de frequência te afasta de algumas pessoas, mas também te aproxima de si. É nesse ponto que a alma começa a te conduzir com mais firmeza. Você começa a sentir o que é sim e o que é não. Não mais pela lógica, mas pela vibração. O corpo responde. O coração pulsa diferente. E ainda que a mente não entenda, algo em você já sabe, já reconhece, já se orienta por dentro. Carl Jung dizia que não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E a escuridão da alma não é ausência de luz, é ausência de escuta. Quando você começa a iluminar esse espaço interno com presença, com silêncio, com sinceridade, a alma começa a florescer. Florescer nesse sentido não é voltar a sorrir para tudo. É começar a viver com mais presença, mesmo nos momentos difíceis. É ter coragem de dizer não sei e ainda assim seguir. É aprender a descansar em si, sem precisar de aprovação constante. É sentir que mesmo em meio ao caos, há uma âncora que não está fora, está dentro. Esse é o sinal mais claro de que a alma está te guiando. A sensação de que você pode confiar, mesmo sem entender. Que você pode caminhar com leveza, mesmo sem destino claro. Porque a alma não aponta metas, ela aponta direções. E essa direção nem sempre é reta. Às vezes ela exige pausas, exige recolhimento, exige deixar morrer o que já não serve. Morrer aqui não é fim.
É liberação, é renascimento, é deixar ir os pedaços que já cumpriram sua função e confiar que no vazio que se forma, algo novo nascerá. Porque sempre nasce, mas só quando você tem coragem de soltar. Então, se você está sentindo isso agora, esse desconforto silencioso, esse chamado interno, essa vontade de parar para escutar, saiba, não é fraqueza, não é perda de tempo, é sua alma tentando falar. E ouvir essa voz é o primeiro passo de volta para casa. Quando a alma começa a ser escutada, algo dentro de você se reposiciona. Já não há mais tanta urgência. Já não há tanto medo de não saber o próximo passo. Porque o que antes era vazio se revela como espaço. Espaço de criação. Espaço de silêncio fértil. Espaço de escuta profunda. E nesse espaço, nascem direções que não vêm da mente, vêm do sentir. Carl Jung dizia que todo processo de transformação começa com a desintegração da antiga forma. Por isso, no início, parece caos, parece perda, parece regressão. Mas, na verdade, é limpeza. É a alma organizando o campo interno para que a nova verdade possa emergir. E essa verdade não grita, ela sussurra, ela toca suavemente, ela convida com gentileza para uma nova forma de estar. Você começa a perceber que não precisa mais responder automaticamente a tudo, que o silêncio passou a ter mais respostas do que a agitação, que o descanso virou parte da cura, e que a introspecção, antes tão temida, agora é caminho sagrado, porque nela você encontra as partes suas que tinham sido esquecidas. E essas partes, quando voltam, trazem um tipo de força que não depende de reconhecimento. É nesse ponto que você começa a sentir uma presença diferente dentro de si. Algo mais inteiro, algo mais calmo. Você já não busca fora o que agora reconhece dentro. Não porque se tornou indiferente ao mundo, mas porque entendeu que nada externo pode preencher o que só a alma sabe nutrir. E esse nutrir vem devagar. Vem com rituais pequenos. Escutar uma música que toca fundo, caminhar em silêncio, escrever o que sente, dizer não sem culpa, cuidar do corpo com carinho, chorar quando for preciso. A alma floresce nos gestos simples, porque o que ela busca não é espetáculo, é coerência. Coerência entre o que se sente e o que se vive, entre o que se deseja e o que se aceita, entre o que se é e o que se expressa. Essa coerência é o que Jung chamava de processo de individuação, o caminho de tornar-se quem se é, com alma, com verdade, com presença. Mas esse processo tem um preço, porque ao começar a viver com alma, você começa a enxergar com mais clareza. E nem tudo o que você vê é fácil de aceitar. Você vê onde se traiu, onde se calou por medo, onde se ajustou para não ser rejeitado. Você vê os vínculos que eram sustentados por carência, os sonhos que não eram seus, os personagens que criou para sobreviver, e ver tudo isso pode doer, mas também liberta, porque ao ver, você pode escolher diferente, pode se alinhar de novo, pode começar a viver com mais inteireza, e essa inteireza, mesmo silenciosa, transforma tudo. Você já não cabe mais onde não há verdade, já não se sente bem em ambientes que vibram na aparência, já não tolera conversas que não tocam a alma. E isso não é elitismo espiritual, é maturidade vibracional. Você não julga o outro, mas sabe onde sua alma respira e onde ela sufoca, e por isso muitos afastamentos acontecem, muitas pausas, muitos recomeços. Você se permite recomeçar vínculos, recomeçar rotinas, recomeçar a relação consigo, não por inconstância, mas por respeito, porque agora você escuta, e quem escuta a alma aprende a obedecer o tempo interno. Aprende que ciclos se encerram não quando a mente decide, mas quando a alma silencia. Nesse momento da jornada, algo raro começa a acontecer. Você se torna presença. Não mais alguém que precisa convencer, ensinar, provar, mas alguém que sustenta um campo, que vibra coerência, que oferece escuta verdadeira. E essa escuta, sem pressa, sem julgamento, sem correção,
É cura para quem te encontra, porque a alma reconhece a alma. E quando alguém está em presença real, a alma do outro relaxa, se sente segura, se sente vista, se sente acolhida. E esse acolhimento é revolução. Porque o que mais falta hoje no mundo não é informação, é alma. É verdade, é gente viva por dentro. Você se torna essa referência, sem querer, sem forçar. Porque sua simples escolha de viver em escuta se torna uma lembrança viva de que há outro jeito. Um jeito mais simples, mais profundo, mais real. E isso é o que a alma veio ensinar. Ela nunca quis te afastar da vida. Ela quis te devolver para ela. Mas não a vida automática, repetida, sem sentido. A vida com presença, a vida com alma. A vida que se vive de dentro para fora. E então chegou o momento em que você, enfim, entende. A alma sempre falou. Em cada silêncio pesado. Em cada desconforto inexplicável. Em cada noite em que tudo parecia certo, mas algo dentro implorava por mudança. Ela nunca te abandonou. Apenas esperou que você ficasse quieto o suficiente para escutá-la. Porque a alma não grita, ela sussurra. E só os ouvidos internos são capazes de ouvi-la. Carl Jung dizia que, quando nos afastamos demais da alma, ela começa a falar em sintomas, não para nos punir, mas para nos lembrar de que estamos nos desviando de nós mesmos. Tristeza, ansiedade, sensação de vazio, desencaixe, não são sinais de falha, são sinais de esquecimento. A alma esquecida se manifesta em forma de urgência invisível, e o caminho de volta começa na escuta. Quando você permite que essa escuta se instale, a vida muda. Não porque você tem mais controle, mas porque você aprende a confiar no invisível, a aceitar o tempo do sentir, a seguir intuições que não têm lógica, mas carregam verdade, a respeitar as pausas que a alma pede, mesmo quando o mundo exige produtividade. Você aprende a se tornar fiel a si, mesmo que isso signifique caminhar mais devagar. E esse caminhar com alma é diferente de tudo o que nos ensinaram, porque ele não busca chegar, ele busca viver. Ele honra o instante, ele reverencia o processo, ele entende que cada passo é parte de um ciclo maior, onde não há erro, mas aprendizado, onde até o caos tem função, onde até a dor tem lugar sagrado. Você começa a perceber que tudo o que doeu serviu para te acordar, que toda crise foi um convite à reconexão, que cada vez que você se perdeu, a alma estava apenas conduzindo você para longe do que era mentira. E agora, ao escutar esse chamado, você se sente mais inteiro, mais em paz, mais verdadeiro. Essa paz não é ausência de dor, é presença dentro dela. É saber que, mesmo quando tudo parece desabar, há um centro dentro de você que permanece. Um espaço onde a alma vive, respira, cria. Esse espaço é seu santuário interno, e ele só se revela quando você para de fugir de si. Carl Jung via a alma como um campo que busca a expressão, e quando ela não encontra canais externos, ela implode. Mas quando encontra escuta, presença, verdade, ela floresce. E sua vida começa a florescer junto. As relações ganham mais sentido, os dias ganham mais presença. Até o silêncio se torna confortável. Você descobre que não precisa mais correr, que não precisa mais se adaptar a tudo, que pode dizer não sem medo, que pode se recolher sem culpa, que pode simplesmente ser. Porque agora você reconhece o valor de estar em paz com sua própria presença. E essa paz, que não depende de circunstâncias, é o maior dom da alma desperta. E talvez agora você esteja sentindo essa serenidade, uma calma que não veio porque tudo se resolveu, mas porque você se resolveu com tudo, porque você aprendeu a confiar, a silenciar sem se ausentar, a permanecer sem se aprisionar, a escutar sem julgar, a viver simplesmente com alma. Esse é o caminho que muitos tentam nomear, mas poucos conseguem sustentar. Porque viver com alma exige coragem.
coragem de não se encaixar, coragem de se despir de personagens, coragem de sentir tudo o que vem e, mais do que isso, coragem de continuar, mesmo sem certezas. Apenas com escuta, apenas com presença. Você está pronto para isso. Se chegou até aqui, é porque sua alma já vem te chamando há muito tempo. E talvez agora você tenha parado o suficiente para escutá-la de verdade. E essa escuta muda tudo. Não de forma imediata, mas de forma essencial. As escolhas começam a se alinhar. Os caminhos se revelam passo a passo. As conexões se tornam mais verdadeiras. E até os desafios ganham novo significado. Porque agora você está guiado por dentro. Não mais pelas exigências externas, mas pela bússola sutil do seu próprio sentir.